E o governo Lula afunda mais rápido que o Titanic. É impressionante como tudo que aconteceu nos outros mandatos do PT, do Lula, da Dilma, tá tudo se repetindo. O pior é você ver a população que votou nesse vagabundo achando que ia ser diferente. Alguém que não seja de esquerda acreditava que ia ser diferente, que ele não ia voltar a fazer as mesmas coisas que ele fez. E agora sai a nova pesquisa da Paraná Pesquisas. Vou dar uma olhada com vocês nessa pesquisa, mas eu queria já dizer para vocês o seguinte: nenhuma pesquisa feita no Brasil é idônea. Quando você vai ver os números, eles nunca batem com a realidade da população do que você vê na rua, do que você escuta na rua. Mas das piores, a melhorzinha, a que tem um pouco mais de idoneidade, a que fala um pouco mais, que fala alguma coisa próxima da realidade, é a Paraná Pesquisas. Aqui tem uma tabela, e tem várias tabelas aí para a gente poder analisar, mas eu vou colocar para vocês uma reportagem onde o repórter vai comentar isso, e aí fica mais fácil de vocês entenderem. Porque se eu começar a botar planilha desse jeito, uma parcela muito pequena que vai assistir o vídeo vai conseguir entender, vai assimilar. A outra parcela é capaz até de sair do vídeo porque não vai conseguir assimilar. Então eu vou colocar para vocês um vídeo e a gente vai comentando ao decorrer do vídeo. Vamos então para mais uma pesquisa. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, eu não sou nem a favor nem contra, mas a Paraná que tem acertado. A percepção negativa, olha aqui, Paulo Loyola, a percepção negativa sobre a situação financeira sob o governo Lula aumentou entre os eleitores. A pesquisa apontou 36,8% dos entrevistados que afirmam que a situação piorou com a volta de Lula à presidência. Quando eu digo que não acredito nessas pesquisas, é isso. 36,8%, 37% da população diz que piorou. Quem é que diz que não piorou? Né? Eles mostram aqui os índices, mas todo mundo sabe que piorou. Os preços de tudo aumentou. Vamos lá, vamos continuar. Em janeiro desse ano, o índice era de 33,2%. O percentual de eleitores que declararam melhora na renda caiu de 23,9% para 18,9%, uma queda de 18,9% diz que melhorou. Da onde é que eles tiram esses números? Quem são essas pessoas que dizem que melhorou? É aquele bando de vagabundo sindicalista que o Lula colocou para dentro do governo para roubar o INSS? Da quadrilha do Lula junto com o irmão dele lá, o Frei Chico? É esse pessoal aí que faz parte desses 18,9%? E mais aqueles pelego doente mental que faz parte da Uni, que fica lá pelegando nas universidades? Só se for isso. Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhuma pessoa que diz que melhorou. Mas vamos seguir. de 5 pontos percentuais. E rapidamente, entre janeiro e abril. O levantamento apontou que 73,7% dos brasileiros acreditam que os preços dos produtos de supermercado aumentaram desde o retorno de Lula ao poder. Quem diria? Quem poderia imaginar que os preços das coisas iriam aumentar? E olha que o povo elegeu o Lula achando que ia comer picanha, tomar uma cervejinha no final de semana, ia voltar a andar de avião. E aí, meu amiguinho, você tá comendo picanha? Você tá tomando a tua cervejinha? Você tá andando de avião? Eu podia falar mais umas boas besteiras aí de uma forma mais pesada para vocês, mas vamos continuar com o vídeo que tem mais. Antes era de 65,7%. Vou ter que começar com Paulo Loyola, claro. Paulo, eu lembro que logo no início do governo Lula, acho que foi em 2003, o Evo Morales incorporou as subsidiárias da Petrobras que se encontravam na Bolívia e desafiou, em tom de grande desafio, ao Brasil. Vocês lembram disso? O pessoal mais jovem não vai saber do que eles estão falando. Quando o Evo Morales transformou a Venezuela numa ditadura, aquele desgraçado que deve estar ardendo no inferno, né? Porque todo mundo, o pessoal mais jovem conhece só o Maduro, mas não sabe que quem começou com isso aí foi o Evo Morales, né? Aquele índio maldito. Quando ele começou com a ditadura na Venezuela,
ele estatizou a Petrobras, que era a maior operadora de petróleo dentro da Venezuela, uma empresa brasileira. O Lula era presidente. Isso aí era motivo para guerra. Ou, no mínimo, para cortar relações e travar o comércio com a Venezuela. Colocar sanções. Mas não. Foi o que o Lula fez? O que todo amigo de ditador e que gostaria de ser um ditador igual a ele faz. Não podemos interferir na soberania do país. Acontece, meu amigo, que aquele monte de empresa de dinheiro que foi colocado na Petrobras dentro da Venezuela é dinheiro do cidadão brasileiro, é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro de impostos, é dinheiro que podia estar indo para a saúde, para a educação. É disso que ele está falando. Se você não sabia disso, fique sabendo. O pessoal mais velho que está me assistindo conhece bem essa história. A revista Veja publicou uma foto, uma caricatura de Lula, aquele rostinho mais inchadinho, gordinho, com uma marca de uma sola de sapato no traseiro dele. E eu imaginei que isso fosse trazer uma repercussão negativa. Eu frequentava programas de debates de rádio, e aí o que aconteceu? Nenhuma alteração. Um mês depois surgiu uma notícia de que talvez o preço do botijão de gás pudesse ser elevado. E aí começaram os comentários negativos. Quando o eleitor sente mais próximo dele a situação econômica, ele reage. Quando o cidadão sente doer no bolso. Acontece que a ignorância do brasileiro é tão grande que ele não conseguiu entender naquela época que aquilo que aconteceu na Venezuela ia interferir no bolso dele aqui também. É mais ou menos quando o preço do dólar sobe. Aí você vai conversar com uma pessoa ignorante e fala para ela, pô, mas o preço do dólar subiu. Eu quero saber, eu não vivo nos Estados Unidos, eu não tô nem aí se o preço do dólar sobe, se baixa. E ele não consegue entender que quando o preço do dólar sobe, você vai pagar mais caro no combustível. Quando você paga mais caro no combustível, sobe o preço de remédio, sobe o preço de comida, sobe o preço de tudo. Sobe a inflação. Mas vamos continuar. Vejam a ladeira abaixo aqui. O aumento da aprovação foi de 7 pontos percentuais neste ano, de janeiro até agora. Ou seja, em poucos meses, a desaprovação saiu de 50,4% para quase 60%. A população está começando a acordar. Eu espero realmente que a população abra os olhos. Viver no Brasil sempre foi difícil e agora está muito difícil. Eu estou vendo muita gente que não está conseguindo comprar comida para dentro de casa. 48% consideram que a gestão do presidente Lula é ruim ou péssima. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está a 2 ou 3% de não conseguir se reeleger de maneira nenhuma. Isso contando a população que não acordou ainda, contando a população que fica em cima do muro e nem quando vai para uma pesquisa dessa nem fala que sim, nem fala que não, e contando a pelegada, né? Contando os vagabundos que acham que o PT e o Lula são um time de futebol que eles têm que torcer de qualquer forma. Aí nós vamos para as estatísticas para a presidência da República para 2026. Bolsonaro, diante das pesquisas, ganha disparado. Mas ele vai ser condenado. Não se iludam, não. Ele não vai conseguir concorrer para presidente, ele vai estar provavelmente na cadeia e ele vai estar condenado. Não adianta. Quem gosta do Bolsonaro, quem gosta da linha bolsonarista, vai ter que entender que vai ter que votar em alguém que o Bolsonaro disser que é para votar, que vai ser a Michelle. Certeza. Porque está entre a Michelle e o Tarcísio. O Bolsonaro não vai tirar de dentro da casa dele para colocar na casa dos outros. Ele não vai colocar o Tarcísio, até porque o Tarcísio não tem a mesma aprovação da Michelle Bolsonaro. Além do Tarcísio ter vindo dos governos de esquerda. O Tarcísio ganhou prospecção. Se você não acredita nisso, pesquisa aí no Google. Ele ganhou prospecção no governo Dilma. Ele era parte do governo Dilma. Ele foi chamado para dentro do governo, para assumir cargos do governo pela Dilma. Então, a Michelle é que tem mais probabilidade. O Lula não ganha de jeito nenhum, mas não tem como, porque ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. E a situação do país vai piorar mais e mais e mais. Eu acho que ele não chega nem no final do mandato. Quem vai terminar sendo eleita é a Michelle. E aí, quando ela for eleita, ela pode fazer um decreto presidencial tirando o Bolsonaro da cadeia. O presidente tem o poder de fazer isso. Aqui é onde a pelegada morre. O ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de estar inelegível, foi apresentado como um dos potenciais candidatos. Os caras não têm a coragem de dizer que ele ganha em todos os cenários.
Quando a gente vai colocar aqui o cenário onde está Michele Bolsonaro, o Lula, como segundo turno, a Michele Bolsonaro está com 45% e o Lula com 41%. Ou seja, hoje a Michele Bolsonaro já se elegeria em cima do Lula. Imagina daqui a 2 anos como é que não vai ser isso. A direita vai voltar para o poder com certeza. O Lula não vai se eleger mais para nada. Ele não tem nenhum nome que ele possa indicar. Se ele tiver meio sujo nessa história, ele não tem um nome que ele possa colocar no lugar dele que tenha força. Esses escândalos de corrupção que estão aparecendo vão acabar colocando talvez o Lula de volta na cadeia, que é o que deveria acontecer, é o que ele merece que aconteça, né? E quando você começa quando os ratos começam a abandonar o barco, não fica um. Basta o barco começar a afundar. Lembra como era com a Dilma? O pessoal que gostava dela, o pessoal que não gostava, quando o barco começou a afundar, todo mundo meteu o pau nela. Porque ninguém quer ficar ligado à imagem de uma pessoa que está afundando. Isso aí é sobrevivência. Político é tudo vagabundo, nenhum presta. Então isso é a sobrevivência do cara dentro da política. Observem essa fotografia. Isso é o funeral do Papa. Eu estava vendo uma fotografia da comitiva do presidente dos Estados Unidos. Tem ele, a mulher e os seguranças, o pessoal do serviço secreto que faz a segurança dele, porque ele é um alvo em potencial o tempo todo. Do Lula, olha o tamanho da quantidade de vagabundo chupa-sangue que ele levou com ele para passear no Vaticano. Porque não se iluda não, nenhuma dessas pessoas que estão aí são cristãos. Todas essas pessoas, se perguntar se eles sabem rezar um Pai Nosso, eles não sabem, né? A comunistada nem de religião gosta. Eles gostariam de abolir a religião, como foi feito pelo Partido Comunista na China, como foi feito pelo Partido Comunista em outros lugares do mundo inteiro. Eles não são cristãos, eles não têm religião, aí vão tudo passear lá, se pudessem, estavam todos cuspindo no caixão do Papa. Olhem o desperdício de dinheiro público. É por isso que esse governo está afundando. Isso é só um exemplo de tantos exemplos que a gente tem do porquê que o governo está afundando. Vocês imaginam se essas pessoas que estão aí, quantos assessores, quantos seguranças dessas pessoas também não foram nessa comitiva? Quanto dinheiro a gente está pagando de impostos para esses vagabundos estarem fazendo onda no Vaticano? É um absurdo o que o Brasil está passando. O pessoal da Polícia Federal está absolutamente envergonhado. Eles estão revoltados de estarem servindo de Gestapo para perseguir pessoas que fazem oposição ao governo. Eu, por estar aqui falando mal do governo, poderia ser uma dessas pessoas perseguidas pela Polícia Federal, que não é culpa da Polícia Federal, eles têm que fazer isso, é o trabalho deles, o governo manda, o STF manda, eles têm que fazer. Mas eu poderia ser uma dessas pessoas por eu ser uma pessoa que fala contra o governo, que expõe o que o governo está aprontando. Olha o Sérgio Moro falando. O Sérgio Moro tem muita ligação com o pessoal da Polícia Federal. Olha o que ele está falando aqui. E o que se vê é uma categoria absolutamente desestimulada, porque eles foram colocados a serviço de um regime político para a perseguição de crimes de opinião, né? Quanta gente aí processada porque teria supostamente ofendido o presidente ao chamá-lo, né, de ladrão, ou ofendê-lo, ou seja, uma opinião política que tem base, né, em fatos, apesar da anulação das condenações. Pois então, deixa eu deixar bem claro aqui, né, para ver o que vai acontecer comigo, né? Vamos ver se eles vão me perseguir. Lula, você é um ladrão, vagabundo, cachaceiro, corrupto, que merecia estar preso. Você é tudo isso e muito mais. E não deveria ser instrumentalizada a Polícia Federal com esse tipo de objetivo. Exatamente. Deixe isso ao debate político, ele que se defenda no próprio debate político. Mas houve essa operação ontem, foi uma exceção de uma ausência de ações nesse sentido nos últimos anos, e que pelo menos é um sinal positivo, mas também retrata toda essa escandalosa aparelhamento da máquina pública em favor da máquina política que alimenta o PT. É exatamente isso. Esse playbook é a mesma coisa que o Lula fez.
esse governo está afundando junto com o país. Se ele afundasse só o governo, estava ótimo. Acontece que o governo afunda e leva o país junto. E essa conta quem vai pagar é você. Eu vou atualizando vocês aí nos próximos vídeos. Mas vão se preparando, porque se vocês acham que está ruim, ainda vai piorar muito. Até o Lula sair desse governo, até acabar esse governo, ainda vai piorar muito. E tem mais, eles vão tentar aprovar o projeto lá para poder controlar as redes sociais. Eles vão tentar até o final desse governo fazer isso, porque o intuito desse governo é transformar o nosso país no que é a Venezuela. Então, fiquem atentos, comecem a se importar um pouco mais com política, conversem com as pessoas que não se interessam, que não têm tanta instrução, que não têm tanta orientação política, porque senão, mais cedo ou mais tarde, vocês vão viver numa Venezuela brasileira.